Fala galera, Souza na voz aqui, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Sarada e o seu poderoso Mangekyo Sharingan. Será que ela ficou cega para sempre nos últimos capítulos do mangá? Ou será que vem aí uma grande reviravolta onde ela não só recupera a visão, mas também desperta um novo poder? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal e bora começar. Nós vimos recentemente o quão poderoso é o Dojutsu da Sarada, mas infelizmente isso cobrou um preço muito alto, já que seu olho quase foi destruído completamente. Porém, existem algumas questões que têm intrigado muitas pessoas. Se o Ohirumi, que foi usado poucas vezes, foi capaz de deixar a Sarada com um dos olhos naquele estado crítico, será que ela vai começar a ficar cega ainda mais rápido que seu pai Sasuke? E se geralmente o Dojutsu dos Uchihas possui duas habilidades, será que a Sarada terá uma outra habilidade poderosa em seu olho esquerdo? Será que ela terá tempo suficiente para despertar o Susanoo antes de perder completamente a visão? Bem, vamos analisar tudo isso agora. O Dojutsu da Sarada é muito poderoso, mas ao que parece os poderes desse Dojutsu consomem muito chakra, talvez até acima da média do que vimos em Naruto Shippuden. Afinal de contas, muitos personagens demonstraram desgaste e cegueira após o uso do Mangekyo Sharingan, mas, de todos, parece que os olhos da Sarada são os que cobram o maior preço para serem usados. Se formos lembrar, o Madara sofreu com a cegueira e teve que implantar os olhos de seu irmão Izuna para não perder a sua luz. Nesse caso, não sabemos quanto tempo demorou para o Madara e até mesmo o próprio Izuna levarem para começarem a ficar cegos. Mas o que tudo indica é que isso levou um certo tempo, levando em consideração que o Madara despertou seu Mangekyo Sharingan muito jovem e só depois de muitos anos ele implantou em si mesmo os olhos de seu irmão. E isso só aconteceu porque o Izuna acabou perdendo sua vida após a batalha contra o Hashirama e o Tobirama. Já no caso do Kakashi e do Obito, ambos compartilhavam os mesmos olhos, e a cegueira afetou primeiramente o Kakashi. Mas isso levou vários anos, enquanto Obito nunca reclamou de tal malefício. Claro que isso se deve muito às células de Hashirama que estavam aos montes no corpo de Obito. Seu tio Itachi Uchiha já estava praticamente cego em Naruto Shippuden, e isso levanta uma dúvida. Quanto tempo levou para ele começar a ficar cego? Há um preço a pagar por usar esse Sharingan. Ele deixou você esgotado, não foi? Teve que desistir antes da batalha acabar. Você, Itachi, se arriscou demais usando seus olhos. Sabe que isso é perigoso. Bem, como no caso do Madara, não sabemos a resposta do tempo exato que isso aconteceu para ele ficar cego, mas a gente falando do Itachi, ele sim nós vimos usando várias vezes seu Mangekyo Sharingan antes de ter sua visão prejudicada, já que ele trabalhava para Akatsuki e caçava não só as bestas com caudas, como também deve ter enfrentado vários ninjas poderosos durante todos esses anos. Já o Sasuke, o pai de Sarada, bem, ele assim como a filha, começou a sentir os efeitos colaterais do uso do Mangekyo Sharingan de uma forma muito mais rápida do que outros usuários, após despertar o Dojutsu avançado do clã Uchiha. O Sasuke lutou contra Killer Bee numa luta difícil, onde ele usou o Amaterasu pela primeira vez por conta própria, e depois ele atacou o encontro dos 5 Kages, onde nos foi revelado o seu Susanoo, e ainda enfrentou o Danzou, além de usar uma cópia do Tsukuyomi de Itachi. E foi nessa luta que Sasuke evoluiu ainda mais seu Susanoo. E para piorar, o Kakashi apareceu para enfrentar seu antigo discípulo, e foi nesse momento que o Sasuke sentiu a cegueira afetar ele fortemente. Sem mencionar que Naruto apareceu também, e ambos tiveram um pequeno embate, onde Sasuke, já quase cego e cansado, se continuasse a lutar, com toda certeza sairia derrotado, ao ponto dele pedir para o Obito implantar os olhos do Itachi nele, coisa que ele tinha rejeitado anteriormente. Ou seja, assim como seu pai, ao que tudo indica, a Sarada tem uma sensibilidade maior, ou fator biológico, que faz com que seus olhos sofram danos mais rapidamente. E isso não é uma dúvida que eu levantei do nada. O próprio Shikamaru achou estranho o fato da Sarada estar tendo dificuldade de controlar seu Dojutsu e está enfraquecida após ter usado o Mangekyo Sharingan pouquíssimas vezes num curto período de tempo. Ela mesma disse que conseguiria lidar com pelo menos 50 Mamushis usando o Ohirumi, mas quando ela foi colocar isso em prática, ela acabou falhando miseravelmente ao ponto de ter que ser salva pelo Boruto e depois ter sido curada pela Himawari usando os poderes regenerativos da Kurama. E na vez anterior, quando ela usou o Ohirumi, ela já sentiu sua visão ficar turva, ao ponto de quase não enxergar a Delta que estava bem na sua frente. E isso tudo me levanta uma dúvida genuína, pois se só o Ohirumi já é capaz de fazer todo esse estrago físico e na visão da Sarada, isso quer dizer que esse Dojutsu é realmente muito poderoso, e talvez a outra habilidade da Sarada, se ela tiver, pode ser tão incrível quanto. Temos que lembrar que, embora não seja uma verdade absoluta, a fala do Itachi na batalha contra o Sasuke ainda ecoa na mente de todos nós quando ele disse ao Sasuke que em um olho ele tinha o Tsukuyomi e no outro o Amaterasu, e por conta disso ele conseguia desbloquear uma terceira habilidade. Sendo essa habilidade o Susanoo, bem, isso se tornou quase que algo obrigatório na mente dos fãs. O que é aquele jutsu do Itachi?
Aquele jutsu que ele chama de Susanoo parece ser terrivelmente arriscado. Nossa, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada com ele. O Madara nunca demonstrou nenhuma habilidade especial. Muitos atribuem o Tengai Shinsei, que são aqueles meteoros que ele usou contra a Aliança Shinobi, e o Limbo como sendo as habilidades especiais do Mangekyou Sharingan de Madara, mas isso nunca foi confirmado. Porém, o caso do Obito e do Kakashi é incerto, pois vimos o Susanoo do Mangekyou do Obito apenas quando o Kakashi estava com os dois olhos. E como o Kamui de Obito se manifesta de duas maneiras, sendo a intangibilidade e a capacidade de abrir portais. E isso é usado para afirmar que sim, é obrigatório ter duas habilidades para poder usar o exoesqueleto de chakra do Uchiha. Sasuke também possuía duas habilidades, o Amaterasu e o Kagutsushi, e isso cria ainda mais dúvidas, pois se tudo isso for verdade, no caso do Itachi ele precisou de um Super Genjutsu, um Super Dojutsu, já no caso de Sasuke e Obito não. Ou seja, tudo isso me leva a dois questionamentos. O primeiro é com isso em mente e com a possibilidade da Sarada ter uma segunda habilidade, sendo ela um Genjutsu ou um outro Dojutsu de alto nível, como seria essa nova técnica. Já o segundo questionamento é o seguinte: e se ela tiver outra habilidade, sabendo dessa sensibilidade extrema ou possível fator biológico que faz com que a Sarada não possa ser capaz de controlar completamente seus poderes, será que ter duas habilidades seria demais para ela? Bem, se a Sarada realmente tiver uma outra habilidade, eu acredito que seria algo relacionado ao que estamos vendo agora em Boruto, ou seja, algo relacionado aos poderes dos vilões e dos aliados. E como o nível de poderes e habilidades em Boruto estão num patamar muito acima dos que vimos em Naruto, eu acredito que essa nova habilidade pode ser algo insanamente mais poderoso. Por exemplo, se for um Genjutsu, eu imaginaria algo ligado a controlar e reverter outros controles, independente de que nível da técnica seja, algo como o Kotoa Matsukami do Shisui, mas em outro nível, algo que rivalize com a onipotência da Eida, por exemplo. Pode ser que o olhar que a Sarada deu ao Sasuke que quebrou a onipotência da Eida, e não apenas a confiança que o Sasuke tinha pela sua filha. Claro, tudo isso sem ela saber que fez, mas em algum momento ela poderia descobrir que na verdade foi seu Super Genjutsu que salvou seu pai. Isso seria realmente interessante. Claro que teria que ser tudo muito bem desenvolvido, e também teria que ser lá para o futuro da obra, para não quebrar o ritmo atual, e nem acelerar demais a solução do problema que foi criado pela habilidade da Eida. Já se for um Dojutsu convencional, eu não gostaria de algo relacionado ao fogo como foi com o Itachi e com o Sasuke, embora seja interessante pensar nisso. Um jutsu de fogo que esteja acima do Amaterasu, ainda assim eu curto mais a ideia de um jutsu complementar ao que ela já tem. Um grande exemplo é o próprio Sasuke, que tinha algo que nem mesmo o Itachi tinha, que era o controle das chamas. Sasuke era capaz de moldar o Amaterasu de várias formas, mas não só isso, ele também era capaz de extinguir as chamas com o Kagutsushi. Ou seja, a segunda habilidade especial do Sasuke fez ele elevar o Amaterasu para um nível jamais visto, nem mesmo pelo Itachi, que foi quem nos apresentou esse jutsu incrível. E como vimos, a Sarada é capaz de atrair para o Ohirumi todo inimigo que ela olha diretamente, e isso é muito apelão. Porém, se com uma segunda habilidade ela for capaz de fazer algo similar ao que o Kamui do Obito ou o próprio Amaterasu de Sasuke e Itachi é capaz de fazer, e se ela pudesse literalmente colocar seus pequenos buracos negros diretamente em cada inimigo em que ela direcionasse sua visão, isso sim seria um poder interessante de ver, praticamente sem chance de defesa para muitos tipos de inimigos, e como é ela quem controla quando essa habilidade estará ativada ou não, ela não corre o risco de atingir algum aliado que acabasse cruzando seu campo de visão. Sério, seria perfeito. Porém, mesmo tudo isso sendo incrível, existe o grande problema que mencionamos antes, que é esse possível problema que a Sarada tem com o uso do Mangekyou Sharingan, que foi notado até pelo Shikamaru. Eu acredito que algo nos será revelado nos próximos capítulos, até porque o mangá não teria dado tanta ênfase nesse detalhe se não fosse importante. Bem, como mencionei agora há pouco, os poderes em Boruto estão em outro patamar, e talvez o Ohirumi seja tão poderoso que ainda nem vimos todo o seu potencial, e por isso ele afeta tanto a Sarada, que vamos combinar, ainda é muito jovem e tem muito a evoluir. Uma das teorias para esse problema é o Byakugou, o jutsu desenvolvido por Tsunade Senju que a mãe da Sarada também aprendeu com maestria. Então quem sabe isso não pode ser a salvação da Sarada, pois eu não acho que vão dar outro par de olhos para ela. Sasuke mesmo possui apenas um e está numa situação crítica nesse momento. Bem, quem sabe o Orochimaru não seja capaz de criar algo que possa ajudar a Sarada, já que ele sempre foi fissurado no Sharingan e até já tentou replicar os olhos dos Uchiha de uma forma científica,
como vimos em uma das light novels. Orochimaru chegou num nível tão absurdo dentro da ciência que ele criou seres vivos com pensamento livre, então eu não descartaria essa hipótese. E claro, sempre temos que lembrar daqueles carinhas branquelos que estão no orfanato do Kabuto, os Shin, embora eu ache que essa seja a possibilidade menos provável, pelo fato de ser uma crueldade pensar que usaria um deles para restaurar a visão da Sarada. Temos que lembrar que crueldade é algo que sempre ocorreu no universo de Naruto e Boruto, e sempre temos que lembrar também que toda nova geração sempre tende a superar a antiga. Em algum momento a Sarada terá que superar o Sasuke, e para mim esse momento pode estar chegando com a Sarada tendo o Genjutsu mais poderoso do mundo. Um Genjutsu que pode ser a chave para não só vencer a habilidade da Ada e restaurar a mente de todos, ou quem sabe um Doujutsu que eleve ainda mais o Ohirumi ao ponto dela ter o ninjutsu ocular mais apelão da história, e com isso ser capaz de ajudar a vencer os Otsutsuki no futuro. E quem sabe, nós finalmente poderemos ver o primeiro Susanoo da nova geração. Isso sim seria épico. Bem, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que comentamos aqui hoje. E claro, se for possível, deixem seu like, que é muito importante. E se você for novo e chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Tamo junto e fui!